Olá a todos e a todas. Começamos a aula de hoje, como sempre, com uma citação inicial extraída do livro referência para essa aula, que é o livro Atmosfera, Tempo e Clima, dos professores Barry e Chorley, de 2013. A atmosfera está em movimento constante em escalas que variam de rajadas locais de curta duração a sistemas de tempestades que cobrem vários milhares de quilômetros e duram cerca de uma semana, bem como cinturões de ventos globais mais ou menos constantes que circundam a Terra. Existe um equilíbrio mútuo entre a força da gravidade e o gradiente vertical de pressão atmosférica, o que é chamado de equilíbrio hidrostático, e ele limita bastante o movimento vertical do ar. As velocidades horizontais médias do vento são da ordem de 100 vezes maiores do que os movimentos verticais médios, embora ocorram exceções individuais durante algumas tempestades convectivas. Bom, como notas iniciais, o ar se move em resposta a variações horizontais na pressão atmosférica. Esse movimento vai sempre de áreas de alta pressão, H ou A, para áreas de baixa pressão, L ou B. Isso ocorre visando uma equalização da pressão atmosférica. Então, para representar as 16 direções representativas para ondas e ventos costeiros, temos os pontos cardeais, a saber, norte 0 graus, leste 90 graus, sul 180 graus, oeste 270 graus, os pontos colaterais, a saber, nordeste 45 graus, sudeste 135 graus, sudoeste 225 graus e noroeste 315 graus. Depois tem-se 8 pontos subcolaterais, a saber, nordeste 22 graus e meio, leste-nordeste 67 graus e meio, leste-sudeste 112 graus e meio, sudeste 157 graus e meio, sul-sudoeste 202,5 graus, oeste-sudoeste 247,5 graus, oeste-noroeste 292,5 graus e noroeste 337,5 graus. Considerando de 0 até 360 graus, temos subdivisões de 22 e 22,5, representando as principais direções de entradas de ondas e ventos para o litoral. Nós também já vimos isso, mas a pressão atmosférica, em palavras simples, é o peso da coluna de ar num determinado momento para uma determinada unidade de área, normalmente junto à superfície terrestre. Sobre a pressão atmosférica, nós já vimos um pouco sobre isso. A unidade de medida é o milibar, denotado como MB, ou o hectopascal, denotado como HPA. No nível médio do mar, o valor padrão da pressão atmosférica é de 1013,25 milibares, que é igual a 1013,25 hectopascais. Nessa imagem, a gente tem aí a representação dessas variações de pressão atmosférica em relação à temperatura média do ar. Onde o ar é mais frio,
há uma alta pressão atmosférica e o movimento do ar é impulsionado para baixo. Chegando na superfície, esse ar tende a se dispersar. Nos lugares onde o ar é mais quente, nós chamamos essas áreas de baixa pressão atmosférica, devido ao afastamento das moléculas de ar. E nessas áreas, normalmente, sobre a superfície terrestre, há convergência do movimento do ar. Bom, um dos instrumentos para se medir a pressão atmosférica, na verdade o mais antigo deles, foi o barômetro de mercúrio. Torricelli, em 1643, foi o inventor desse barômetro de mercúrio. Este aparelho era uma coluna de vidro livre de ar, no vácuo, que foi invertida dentro de um frasco de mercúrio. E assim, o peso que a atmosfera exercia no mercúrio, que é bastante sensível, puxaria para cima o tubo de vidro graduado. E com isso, haveria a possibilidade então de se medir essas variações na pressão atmosférica que era exercida na prática sobre a medida de mercúrio que existia nesse frasco. Outro tipo de instrumento inventado para a medição da pressão atmosférica foi o barômetro aneroide. Este tipo de barômetro apareceu em função da necessidade de se ter um instrumento mais compacto e portátil. Aneroide significa sem líquido e o aparelho usa uma câmara de metal que comprime um metal chamado coil, que é sensível a mudanças na pressão atmosférica. Os barômetros aneroides são equipamentos utilizados até hoje em aviões e embarcações, para navegação sobre o oceano. Bom, outras formas de se medir a pressão atmosférica são através de sensores instalados em satélites meteorológicos, Em 1954, para vocês terem uma ideia, um foguete fotográfico mostrou um sistema de tempestade que causou um enorme alagamento nos Estados Unidos. Esse foi o gatilho, a motivação para a criação do programa de satélites meteorológicos. Em abril de 1960, entrou em órbita o primeiro satélite meteorológico que obteve sucesso em sua missão, Outros tentaram antes. TIROS 1, que era um satélite chamado Television Infrared Observation Satellite. E essa é a primeira imagem de um satélite meteorológico registrada aí no planeta. Bom, existe uma definição de escalas espaciais para análise do movimento atmosférico, para análise da ocorrência dos ventos e da circulação atmosférica. Quando a gente está falando da microescala, a gente está falando numa escala espacial de poucos quilômetros, Então, se a gente está analisando o vento para uma área como um bairro, por exemplo, ou para uma pequena área do litoral, a gente está falando da microescala. Quando a gente fala de mesoescala, nós estamos falando de escalas um pouco mais regionais, de dezenas de quilômetros, que também não é o tipo de perspectiva mais comum para análise do movimento atmosférico. A perspectiva mais comum é na escala sinótica, que é a escala de centenas ou milhares de quilômetros e é a escala normalmente utilizada nos mapas meteorológicos. E existe também a escala global,
onde são observados fenômenos mais amplos, como grandes cinturões de vento, ou como fenômenos como El Niño e Laninha, dentre outros movimentos de grande escala. Na meteorologia dinâmica, né? Então nós temos aí as chamadas cartas de superfície ou cartas sinóticas, justamente ajustado àquela escala espacial de análise do movimento atmosférico, né? Então essa é uma carta produzida pela Marinha do Brasil, esse é um exemplo de uma carta produzida pela Marinha do Brasil. Essas cartas são disponibilizadas 2 vezes ao dia, né, de 12 em 12 horas, e elas mostram a posição dos centros de alta e baixa pressão e as linhas, né? Vocês podem ver desenhadas em preto nesse mapa as linhas de mesma pressão atmosférica ou isóbaras. Para a gente começar a pensar no movimento atmosférico, e aí isso obviamente é para o hemisfério sul, existem os sistemas de alta pressão ou anticiclones, né? E eles ocorrem porque o giro do vento está no sentido contrário aos ponteiros do relógio, que é o sentido anti-horário. Se vocês repararem nessa imagem, onde tem o A, a gente está justamente nessa posição dos centros de alta pressão. A gente tem aí a mais protuberante delas, essa 1032. Né? Reparem que a alta pressão é sempre acima de 1013 milibares. Então, esse A aí de 1032 é o nosso quase permanente anticiclone do Atlântico Sul, né? Ele é um sistema que ele controla a maior parte das condições atmosféricas aqui para o litoral brasileiro. E a gente tem em vermelho, né, aí também nesse mapa, os Bs, que são os centros de baixa pressão atmosférica ou ciclones. Nos ciclones, ou nos centros de baixa pressão atmosférica, o giro do vento ocorre aqui no hemisfério sul no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Então a gente tem alguns Bzinhos ali no mapa, tem um aí sobre o sul do Brasil, acho que ali já é a Argentina, né? Um Bzinho de 1006, né? Que mostra que existe um ciclone, um centro de baixa pressão atmosférica, com pressão de 1006 milibares, que é abaixo daquele limiar de 1013, que seria o padrão, né? Então, essas cartas sinóticas, elas representam esses fenômenos, a sua posição e a sua intensidade. Já no hemisfério norte, aí eu já aproveitei para trazer uma imagem com outra simbologia. A gente tem a alta pressão representada pela letra H, H porque é high, que é a tradução para alta. Então, os centros de alta pressão, que também são chamados de anticiclones no hemisfério norte, eles são iguais, idênticos aos centros de alta pressão aqui no hemisfério sul. No entanto, o giro do vento é oposto, né? No hemisfério norte, as altas pressões ou os anticiclones, o giro do vento ocorre no sentido dos ponteiros do relógio, né? Que é o sentido horário. E no hemisfério sul, os centros de baixa pressão ou os ciclones, ainda no hemisfério norte, os centros de baixa pressão ou os ciclones são representados pela letra L de low pressure ou baixa pressão ou ciclone. Nesse caso, também há inversão no sentido da rotação do ar, né? E o giro do vento, então, vai ser no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, ou que a gente chama de anti-horário. Então, reparem aí que a gente também tem a ocorrência, né? A gente também tem essas representações sinóticas dos centros de alta e baixa pressão, lembrando que o ar está sempre se movimentando da alta pressão, nesse caso do H, ou high, em direção à baixa pressão, nesse caso aí, L, ou low pressure. Bom, para que fique claro um pouco a circulação dos ventos ao nível
da superfície, a gente tem aqui essa plataforma chamada wind.com, que tem vários modelos, né, para medição e previsão das condições atmosféricas. Esse mapa está mostrando a velocidade em cores, né, do vento sobre a superfície terrestre, né? As cores mais avermelhadas são ventos mais fortes e as cores mais próximas de tons de azul são ventos mais fracos. Mas o que isso tem a ver com pressão atmosférica? Vocês vão ver que a pressão atmosférica é o que de fato define, né, a intensidade e a direção do vento. E como nós estávamos falando sobre alta pressão e baixa pressão, eu vou ligar aqui a pressão atmosférica nesse modelo. Então aqui eu vou botar pressure, e aí a gente tem aqui a escala em hectopascais, que a gente pode pensar também em milibares. A escala aqui mostra que as altas pressões, alta pressão é sempre acima de 1013, então em tons de avermelhados, né? E as baixas pressões estão em tons esverdeados e azulados. Baixa pressão sempre abaixo de 1013. A gente consegue colocar também aqui as isolinhas de pressão atmosférica, né? Então vocês vão ver aqui que há uma diferença. Se a gente observar aqui no hemisfério norte, vou pegar aqui perto da costa da Flórida, aqui a gente tem uma alta pressão de 1035, e se vocês olharem o movimento do vento, né, aqui disposto de acordo com essas setinhas, ele está no sentido horário. O hemisfério norte, então, a alta pressão, ela circula no sentido horário. Se eu pegar aqui uma baixa pressão, vou pegar aqui um low, pode ser essa daqui que está bem forte, ó, uma tempestade sobre o oceano, é uma baixa pressão de 971 e o movimento do vento é aqui, ó, no sentido anti-horário. Algo interessante a ser notado é que quanto mais próximas estão essas isóbaras, ou essas linhas de mesma pressão atmosférica, mais forte é o gradiente de pressão. A gente vai ver isso ainda na aula de hoje, né? Então, mais forte é o vento, quanto mais próximas está essa variação na pressão atmosférica. Ok? Se a gente pega para o hemisfério sul, vamos pegar aqui perto do Brasil, olha, aqui ao sul da América do Sul, a gente tem uma alta pressão, e aqui a alta pressão gira no sentido inverso, aqui é uma alta pressão de 1023, girando no sentido anti-horário. Então uma alta pressão, como o vento vai sempre da alta para baixo, ó, o vento sai do 1023, vai em direção ao 1020, 1018, 1016, rotacionando sempre no sentido anti-horário. E aqui pertinho dela a gente tem uma baixa pressão do hemisfério sul, é uma baixa pressão de 1000 hectopascais ou 1000 milibares, né? Então ela também, eu tenho ventos vindos aqui, ó, de 1008, 1006, 1004, tudo sendo direcionado aqui para o centro dessa baixa pressão de 1000, girando no sentido horário. Então, as diferenças entre as baixas e altas pressões no hemisfério norte e no hemisfério sul são a direção do movimento do ar, tá? As baixas pressões, os L's, eles também são chamados de ciclones, enquanto que as altas pressões são chamadas de anticiclônicos. Dê uma olhada melhor nesse site wind.com, existe aplicativo para o celular, existe esse site, né, que mostra isso, e observe um pouco essas variáveis. A pressão atmosférica é sempre uma variável super interessante de ser observada.
Bom, na animação anterior a gente percebeu como os sistemas de alta e baixa pressão atmosférica, ou seja, como os anticiclones e os ciclones, eles funcionam, né, no sentido da sua rotação, no sentido do movimento do ar, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. Para a gente entender um pouco a dimensão vertical, né, a terceira dimensão desse movimento, a gente tem esses exemplos aqui de ciclones e anticiclones no hemisfério norte, aqui é apenas para o hemisfério norte. Bom, como um ciclone funciona? A gente tem o ar frio na parte mais alta da atmosfera, aí representado pelas setas em azul, e o ar mais quente, né, que é aquecido sobre a superfície terrestre, que é atraído para esse centro de baixa pressão. Uma vez esse ar mais quente da superfície terrestre atraído para o centro de baixa pressão, como esse ar é quente, ele tende a subir, tá? E subindo, a gente tem normalmente a formação de nuvens, né, do tipo cumulonimbus, porque essas nuvens nada mais são do que a umidade, né, que sempre tem origem na superfície terrestre, seja em cima do oceano, seja em cima do continente, né? A umidade está sempre na superfície da Terra. Essa umidade sobe junto com esse ar ascendente. Então a gente tem esse movimento giratório nos ciclones, né? Seja ele no sentido horário no hemisfério sul, seja no sentido anti-horário no hemisfério norte, esse ar ele rotaciona da superfície em direção à alta atmosfera. Chegando na alta atmosfera, esse ar ele vai se resfriar, né, e vai ser dissipado para fora do centro de baixa pressão. Então reparem, sobre a superfície, durante a ocorrência de uma baixa pressão, o ar ele converge para esse centro de baixa pressão, ou seja, ele se concentra junto ao centro de baixa pressão, sobe com a sua umidade, formando nuvens, chega no alto da atmosfera, ele se resfria e diverge desse centro, ele se espalha indo para outra direção, uma vez que ele já mudou todas as suas características. O exemplo do anticiclone é inverso. Continuo tendo o ar mais frio na alta atmosfera. Esse ar mais frio, por ser mais frio, ele é mais denso, mais pesado. Chega em algum lugar no alto da atmosfera, ele converge e desce. Quando esse ar frio desce, normalmente ele é um ar frio e seco, né, porque não tem muita umidade no alto da atmosfera. Então ele é um ar frio e seco. Ele desce. Quando ele chega junto à superfície, ele diverge, ou seja, ele sai dessa área de alta pressão atmosférica. E, eventualmente, a depender das condições na superfície, esse ar se aquece, né, e vai ser transportado para outras áreas. Então, reparem, no esquema do anticiclone, e aí seja ele no hemisfério norte, com sentido horário, né, seja ele no hemisfério sul, no sentido anti-horário, a tendência é que o ar converge no alto da atmosfera, esse ar frio e seco, ele desce na forma de ar frio e seco e junto à superfície ele vai ser espalhado, ele vai divergir desse centro de alta pressão. Bom, generalidades sobre o vento, né? Quaisquer movimentos do ar atmosférico que ocorrem naturalmente no interior do fluido, ou seja, no interior da atmosfera, à superfície ou a grandes alturas, podem ser chamados genericamente como vento. No entanto, o vento é usualmente medido apenas pelas componentes horizontais da sua velocidade. Essas componentes são importantes para o mecanismo termodinâmico da atmosfera, já que são eficientes para transportar calor e massas de ar. A componente vertical
importante para a formação de nuvens e de precipitação, é geralmente determinada a partir das componentes horizontais. A grande dificuldade para medi-la ou estimar as componentes verticais está na ordem de grandeza, cerca de 100 vezes menor do que os movimentos horizontais. Portanto, é útil separar o componente horizontal do vento, leste-oeste, norte-sul, do componente vertical do vento, que é para cima ou para baixo. Quatro são os controles sobre o movimento horizontal do ar perto da superfície terrestre. E nós vamos falar de cada um deles. O mais importante é a força do gradiente de pressão. A gente já viu algumas informações sobre ele, a gente vai ver um pouco mais. O outro é a força de Coriolis. O outro é a aceleração centrípeta e, finalmente, as forças friccionais. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. FGP é a sigla para a força do gradiente de pressão. A principal causa do movimento do ar, ou seja, do vento, é o desenvolvimento de um gradiente de pressão horizontal por meio das diferenças espaciais no aquecimento superficial da Terra e das mudanças consequentes na densidade e na pressão do ar. O que nós chamamos de gradiente de pressão nada mais é do que a razão entre a diferença de pressão entre duas posições e a distância entre essas duas posições. Reparem que na figura A eu tenho uma pressão mais alta e na figura B eu tenho uma pressão mais baixa. O gradiente de pressão vai ser definido pela diferença entre A e B, a diferença de pressão atmosférica entre o ponto A e o ponto B, e a distância entre eles. Então, o que provoca o vento é a força do gradiente de pressão. Em uma carta sinótica, como a gente já viu, as isóbaras, ou seja, as linhas de mesma pressão atmosférica, quando estão muito próximas, indicam fortes gradientes de pressão, forças intensas e ventos fortes. Por outro lado, quando essas isóbaras estão muito espaçadas, indicam fracos gradientes de pressão, forças pouco intensas e ventos fracos. Então, o que define a velocidade do vento é a proximidade entre a alta e a baixa pressão e a diferença, entre os valores de alta e de baixa pressão. Sobre a força do gradiente de pressão, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, existem os ciclones e os anticiclones. Os ciclones representam as áreas de baixa pressão, ou low, e os anticiclones representam as áreas de alta pressão, ou high. O sentido do movimento, ele muda, do sentido horário para o anti-horário, a depender do hemisfério que estamos falando. A gente consegue ver aí nessa imagem, no hemisfério norte, que o gradiente de pressão para a baixa pressão forma esses ciclones, e as setinhas vermelhas elas giram no sentido anti-horário em direção ao centro de baixa pressão. Já os anticiclones, eles giram no sentido horário, para fora do centro de alta pressão. E isso é o movimento que a gente chama de divergente do ar, ou seja, o ar sai da área de alta pressão, enquanto que na área de baixa pressão o ar converge. No hemisfério sul, a ideia é a mesma, mas a direção, o sentido da direção do vento é o oposto. A gente tem os ciclones girando no sentido horário, com um movimento convergente em direção ao centro de baixa pressão,
E o movimento anticiclônico no hemisfério sul, ele é divergente, né, ou seja, para fora do centro de alta pressão, girando no sentido anti-horário. Então, agora olhando um pouco na vertical, esses movimentos convergentes e divergentes do ar, né? Quando a gente observa a superfície, nós temos a alta pressão com Hzinho de High, onde o movimento é divergente. Na verdade, ele é divergente junto à superfície, né? Na alta atmosfera, ele é um movimento convergente, ou seja, o ar converge, esse ar que é mais frio, mais seco, ele desce, ele se aproxima da superfície num centro de alta pressão e ele vai ser espalhado, né, para fora do centro de baixa pressão, de alta pressão, e esse movimento a gente chama de divergente. Como essa é uma representação do hemisfério norte, a gente tem o sentido horário. Já no centro de baixa pressão atmosférica, aí representado pelo low, o movimento do ar é convergente, né, para o centro de baixa pressão junto à superfície. Esse ar sobe, normalmente ele é um ar úmido, ele sobe, então forma nuvens, e na parte mais alta da atmosfera esse movimento é divergente e ele vai divergir em direção novamente na alta atmosfera a centros de convergência, onde ele se transforma, já agora seco, né, esse ar mais seco, resfriado, onde ele vai se transformar num ar que vai descer em centros de alta pressão. Esse movimento ciclônico e anticiclônico, ou convergente e divergente, ele pode ser representado aí como um exemplo quando a gente considera uma zona costeira, né? E a gente tem dois tipos de vento que a gente chama de maral, é o vento que vem do mar, e o vento terral, que é o vento que vem da terra, né? O vento maral, ou brisa marinha, normalmente ocorre nos períodos enquanto a alta pressão predomina sobre o oceano e o aquecimento do continente gera áreas de baixa pressão atmosférica. Então, nesse exemplo, o ar vem mais frio e mais seco, ele vem do mar, né? E aí ele vai em direção a centros de baixa pressão que está sobre o continente, né, que é uma área mais aquecida. Então a gente tem normalmente durante a manhã, né, e se intensificando à tarde, esse vento maral. Já o vento terral normalmente ocorre no período da noite e no início da manhã, quando a superfície continental ainda está mais fria do que a superfície do oceano, e aí predomina a alta pressão sobre o continente, né, quando comparado ao oceano, que está mais aquecido. Então você tem aí a inversão nos centros de alta e baixa pressão, nas condições de vento terral, que são durante a madrugada e no iniciozinho da manhã, a gente tem um vento soprando do continente em direção ao oceano. Então, aqui a gente tem a representação desse centro de alta pressão atmosférica, representado aí pela letra H. A gente vai ver que no centro de alta pressão, a pressão é de 1024 milibares, né? Então é alta pressão porque está justamente acima daqueles 1013, que seria a pressão média ao nível do mar. E a gente tem um movimento divergente, ou seja, saindo do centro de alta pressão em direção às extremidades, né, onde a pressão está maior. Se a gente reparar nessa imagem, a gente tem esses círculos em preto que mostram um centro de alta com 1024, depois uma linha de 1020, uma linha de 1016 e assim sucessivamente, tornando esse movimento do ar do centro de alta pressão em direção aos centros de baixa pressão que estão externos, né? E aí a gente tem umas setinhas mostrando as forças envolvidas nesse movimento, né? A seta vermelha mostra a força do gradiente de pressão, né? E a seta preta, ela vai mostrar outro tipo de força que a gente vai ver já já. E a resultante é essa seta lilás, né? Que seria a resultante do movimento do ar. Veja, o ar então se torna uma trajetória rodando no sentido horário, justamente em função desse jogo de forças.
Vamos ver agora alguns exemplos, né, de como esses centros de alta pressão atmosférica eles conseguem ser detectados na natureza. Essa é uma imagem de satélite em cores reais de um anticiclone incomum ao largo da Austrália, né, meridional no hemisfério sul, em 8 de setembro de 2012, mostrando uma rotação anti-horária em torno de uma área oval de céu claro. Então, o que vale destacar é que, sob a influência da alta pressão, normalmente a gente não vai ter nuvens ou poucas nuvens. O céu normalmente é aberto, não, ou seja, não é encoberto, tá? Então, para nós, né, o anticiclone ele determina as condições de tempo bom, que a gente conhece como tempo bom, tá? Então é um ar que vem do alto da atmosfera, ou seja, um ar seco, frio e vai se aquecer aqui junto à superfície, né? Então não quer dizer necessariamente que faz frio, mas normalmente o tempo é de céu claro sob condições de alta pressão atmosférica. Agora a gente vai exemplificar um centro de baixa pressão atmosférica, aí nessa figura representado pelo L de Low. Nesse exemplo a gente tem também os valores ali, então em torno do centro de baixa pressão a gente tem 1004 milibares, aumentando a pressão para fora, né? Depois 1008 e 1012, ou seja, o ar vem dessas áreas de maior pressão, ou seja, de fora, em direção às áreas de menor pressão aí no centro dessa representação. Então, sempre esse movimento de baixa pressão é um movimento chamado de ciclônico. E novamente a gente tem as setinhas, né, mostrando a força do gradiente de pressão, exemplificado pela seta vermelha, e aí a gente tem a seta preta, que é a força de Coriolis, que a gente vai ver um pouquinho para frente nessa aula, né? Então, a resultante do movimento no ar, né, é uma composição entre a força do gradiente de pressão, setinha vermelha, e a força de Coriolis puxando para fora, né, que é a setinha preta, resultando na setinha lilás, que mostra essa trajetória circular aí, né, no sentido anti-horário. E aí, no sentido anti-horário, a gente tem que nos ciclones ocorrem no hemisfério norte. A gente tem essas setinhas lilás, então, mostrando esse movimento rotacionando em direção ao centro de baixa pressão atmosférica. Vamos ver como os centros de baixa pressão ocorrem na natureza. É possível que vocês já estejam bastante familiarizados, né? Então, um ciclone, como um centro de baixa pressão atmosférica, ele vai gerar o que na natureza a gente chama de tempestade tropical, furacões, ciclones, tornados, depressões tropicais, entre outros mecanismos, né, de tempestade que a gente já conhece. Bom, a força de Coriolis é uma força aparente que surge devido à rotação da Terra, né? A força de Coriolis faz com que o vento se desvie para a esquerda do seu curso no hemisfério sul e para a direita do seu curso no hemisfério norte. Essa inversão de esquerda e direita é que vai dar a diferença entre o sentido dos centros de alta e baixa pressão atmosférica quando a gente compara, né, o hemisfério norte com o hemisfério sul.
Nessa figura a gente tem a representação do efeito de Coriolis e como a gente pode ver ele na prática, né? Na prática, esse efeito de Coriolis ele é percebido, né, em grandes movimentos de circulação atmosférica e oceânica. Tá? A gente não consegue ver ele na microescala, né? Então, na escala continental, na escala planetária, a gente tem esse efeito. Num planeta, a gente tem aí nessa imagem, né, a representação de metade do planeta. A gente está vendo aí o hemisfério norte, seja numa perspectiva das latitudes, né, aqui nessa figurinha, seja na perspectiva das longitudes, né. Primeiro exemplo, num planeta que não roda, né, o movimento do norte, do polo norte em direção ao Equador, seguiria essa trajetória. Ou seja, uma aeronave ali, um avião que voasse do polo norte para o polo sul, ele seguiria uma trajetória retilínea, né, entre o polo norte e a linha do Equador, representada nessas duas imagens. Mas como a Terra gira, a menor distância entre dois pontos, ela não é uma reta, né? Ela é uma linha curva, né? Uma trajetória curva. Com esse efeito, o tempo que leva de sair para o ponto A para o ponto B já se movimentou da sua posição anterior. Tá? Então as trajetórias elas têm que ser curvas. E isso acontece porque a Terra está girando. Reparem nessa figura. Ou seja, então no caso do hemisfério norte, né, o desvio promovido pela força de Coriolis é sempre para a direita do deslocamento. Então vou colocar de novo trajetória sem a Terra rodando e trajetória com a Terra rodando. Então esse efeito é o efeito de Coriolis. Se a gente pega uma representação, né, um recorte do oeste em direção ao leste, né, seria assim. Ali um exemplo de um avião voando de Los Angeles para Nova York, né? Ele teria uma trajetória reta, só que a Terra também gira, e isso faz com que o ponto B ele já não esteja mais no lugar que ele estava quando esse avião saiu do ponto A, né? Então a gente tem aí uma inflexão do movimento para a direita da sua trajetória. Esse é basicamente o efeito de Coriolis e ele é muito importante na rotação dos centros de alta e baixa pressão, nos grandes movimentos atmosféricos, e também é ele que representa aí, o efeito principal, né, no sentido de rotação dos grandes movimentos oceânicos. Vamos ver alguns exemplos aí de como isso afeta nas próximas imagens. Esse é um exemplo da KLM. A KLM é uma empresa franco-germânica, né, francesa e alemã, que é uma das maiores empresas de aviação da Europa, né, que opera para o mundo inteiro. Então, esse é um exemplo de um aviãozinho da KLM e esse é o exemplo das rotas que ela opera ou operava até poucos anos atrás, né? Nesse exemplo, as rotas partem normalmente do aeroporto principal dessa empresa, que é o aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, e a gente vê todas as rotas e a gente percebe como essas trajetórias, todas elas seguem uma linha curva, né? Justamente em função do efeito de Coriolis, ou seja, o aeroporto de destino ele já não está mais, né, no momento de chegada, ele já não está mais na mesma posição que ele estava quando o avião saiu do seu aeroporto principal, né? Então, ou seja, todas as rotas da aviação elas são traçadas em função desse movimento do planeta Terra, né, e dessas forças que compõem aí o que a gente chama de força de Coriolis. Outro exemplo de como a força de Coriolis é importante, a gente consegue perceber quando a gente vê esses dados históricos de trajetórias de tempestades, né?
Isso aí são tempestades, ciclones mais fortes, né, catalogados pela Agência Americana de Observação da Atmosfera dos Oceanos. E cada linha colorida nessa figura representa um ciclone nos últimos 150 anos. Seja ele um ciclone tropical, seja ele uma depressão tropical, seja ele um tornado, um furacão, um tufão, enfim. A trajetória desses movimentos ela também é curva. Então a gente consegue ver aí que no hemisfério norte, né, saindo da zona equatorial, sempre esse movimento ele vai ser curvo para a direita, né? Se a gente observa aí do lado direito, pensando que as tempestades vão do lado direito para o lado esquerdo, em função do efeito de Coriolis, elas se curvam, né, seguindo uma trajetória aí para a direita no hemisfério norte, que nesse caso vai ser para o alto, né, em direção ao norte no mapa. E no hemisfério sul também a gente tem a mesma movimentação, né? Essas tempestades saindo da zona equatorial, elas vão ser flexionadas em direção ao sul, né? Ou seja, para a direita, para a esquerda do deslocamento, em função também da força de Coriolis. Um dado interessante é que a gente quase não tem tempestades aí no Atlântico Sul, né? E nessa parte mais a leste do Pacífico Sul. Isso se dá em função da temperatura da superfície do oceano não se aquecer tanto, tá? Então, um dos principais mecanismos de geração desses ciclones mais fortes é o aquecimento da superfície do oceano, né? As tempestades elas são alimentadas por água e ar quente, né? Então, como essa água e o ar não se aquece tanto nessas porções oceânicas, a gente tem menores efeitos, né? Menores gerações de grandes tempestades. Mas a gente vai ver isso mais aulas para frente. Bom, a força de Coriolis ela é mais evidente nas altas latitudes, ou seja, quanto mais a gente se aproxima dos polos, maior é o efeito da força de Coriolis sobre a trajetória do ar, né? Então, se a gente observar essa maior deflexão, ou seja, a maior curvatura do movimento do ar, ela vai se dar aí na latitude de aproximadamente 60 graus, tá? Na latitude de 40 graus, essa inflexão do vento é um pouco menor. Na latitude de 20 graus é menor ainda, e junto ao Equador a força de Coriolis ela não é muito importante, né? Ela existe, mas ela é bem fraca quando comparada a latitudes maiores. O vento geostrófico, né, é um fluxo teórico. Como assim teórico? É um fluxo idealizado que resultaria de um equilíbrio exato entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. Essa condição é chamada de equilíbrio geostrófico. O vento geostrófico é direcionado paralelamente às isóbaras, ou seja, às linhas de mesma pressão atmosférica. Esse equilíbrio raramente se mantém na natureza, né? Então, normalmente em áreas mais altas da atmosférica, a gente tem essa ideia do vento geostrófico. A gente tem nessa figura, né, a alta pressão do lado direito, a baixa pressão do lado esquerdo, né? Então, o movimento do ar seria da direita para a esquerda, né? Isso representado aí pela seta em azul, que é a força do gradiente de pressão, ou seja, em função de variação de pressão, a gente tem um movimento de alta para baixa pressão. Essa força do gradiente de pressão ela seria equilibrada pela força de Coriolis, né, no sentido oposto. E isso resultaria na seta preta, que seria o vento em alta altitude, né? Um vento então correndo paralelo a essas duas linhas pretas aí ao fundo, que são as isóbaras. Porém, na superfície a gente tem um outro efeito, tá? Que a gente vai ver, que é o efeito de atrito, que faz com que o movimento aparente do vento seja um pouco diferente. Ele está aí representado pela setinha cinza.
Bom, sobre a aceleração centrípeta, né, a gente vai ver rapidamente, para o deslocamento do ar seguindo um caminho curvo, deve haver uma aceleração para o centro da rotação, né? Então, C é igual a M V ao quadrado dividido por R, onde M é a massa, V é a velocidade ao quadrado e R é o raio da curvatura, né? O caminho curvo do ar é mantido por uma aceleração que atua em direção ao centro, chamada de centrípeta, né? Esse efeito, às vezes, é considerado uma força centrífuga, né? Que atua no sentido oposto, então no sentido radial, do centro para fora. No caso da Terra, isso é válido, tá? Então, esse jogo entre forças que atuam para o centro e para fora, eles também são relevantes. Reparem nessa animação com uma velocidade constante e com um decréscimo da velocidade, como essa setinha azul aí, ela muda em função das variações na aceleração centrípeta. No caso da alta pressão, a aceleração centrípeta existe porque a força de Coriolis excede a força do gradiente de pressão. Já no caso da baixa pressão, a aceleração centrípeta se destaca porque a força de Coriolis é menor, né, do que a força do gradiente de pressão. Então a gente tem esses movimentos diferentes, né, no caso de alta e baixa pressão, né? Essa força centrípeta, ela vai estar aí influenciando esses movimentos para o centro sobretudo para o centro de baixa pressão, um pouco menos para o centro de alta pressão. A magnitude, ou seja, a intensidade da aceleração centrípeta, geralmente é pequena e se torna importante onde ventos de alta velocidade estão se movendo em caminhos muito curvos, ou seja, ao redor de um vórtice intenso de baixa pressão, aí no caso de uma grande tempestade, de um grande ciclone ou de um furacão, né? Dois casos merecem destaque. Em ciclones intensos, né, perto do Equador, onde a força de Coriolis é desprezível, e em pequenos vórtices, particularmente em tornados. Nessas condições, quando a grande força do gradiente de pressão proporciona a aceleração centrípeta necessária para o fluxo, o movimento é chamado de ciclostrófico. Já em relação às forças friccionais, a gente já pode pensar na palavra atrito, né? É uma força decorrente do atrito do ar com a superfície e o relevo terrestre. O atrito, devido ao arrasto sobre o relevo, começa a reduzir a velocidade do vento abaixo do seu valor geostrófico. Inicialmente, a força de atrito é oposta à velocidade do vento. Em resumo, o vento superficial é o resultado de um equilíbrio entre a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis, e o atrito, que é o oposto ao movimento do ar. Tudo isso resulta na direção aparente do vento junto à superfície terrestre. A camada de influência do atrito é chamada de CLP, ou camada limite planetária, nas ciências atmosféricas. E sobre os continentes varia de um mínimo de 1 e 2 km até 4 ou 5 km acima do solo. Sobre os oceanos, a camada limite planetária costuma ter apenas 1 km de espessura, até porque no oceano a influência do relevo, né, é muito pequena. Vamos relembrar aquela imagem que a gente já viu para mostrar que na superfície o movimento do ar ele vai ser diferente do vento geostrófico em função do atrito com a camada limite planetária. Então, nessa representação, a camada limite planetária, né, ela entra no contexto aí da troposfera, né, que é a segmentação mais baixa da atmosfera terrestre,
e a camada limite planetária aí tem em média 2 km e está muito relacionada ao relevo. Né? Se a gente observar agora essa imagem, né, com as variações no movimento do ar, as perturbações sobre o movimento do ar que são geradas pelo relevo terrestre, a gente começa a entender um pouco, né, como toda essa movimentação da atmosfera ela se relaciona, né, com os obstáculos que existem, os obstáculos sólidos que existem sobre a superfície terrestre e como isso gera aí um tipo de reverberação, interferência no fluxo do vento. Uma das mais antigas e até hoje utilizadas escalas de ventos é a escala Beaufort. Ela classifica a escala do vento e dá sua nomenclatura em 13 fases, né? Da 0 até a 12. Né? E ela normalmente é representada em nó. Nó é uma unidade de medida de velocidade, é usada como termo náutico e aeronáutico também. Um nó representa uma medida de distância, no caso, 1 milha náutica, ou 1,852 quilômetros, por uma unidade de tempo, no caso hora. Então, um nó é igual a 1,85 km por hora, ou meio metro por segundo, tá? Então a gente tem aí as classificações associadas à escala Beaufort 0, que é o vento parado, né? Ou então condição de calmaria, até a escala de furacão, né? Que seria o Beaufort 12, que seria o máximo nessa escala. Depois do Beaufort 12, a gente tem outro tipo de escala, que a gente vai falar em outra aula, que é a escala Saffir-Simpson, que caracteriza os furacões de 1 a 5, e vocês já devem ter ouvido falar nisso. Vamos ver aqui um pouco dessa representação da escala Beaufort. E isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.